Olá, meus queridos irmãos, companheiros de jornada na nossa peleja de todo dia, com esforço, dedicação, lermos o Evangelho aqui, versículo por versículo. Então, abra sua Bíblia aí, chama sua família, incentive seu povo a ler a palavra de Deus. Deixe esse tesouro plantado no chão de sua casa, no coração das pessoas. Ler este Evangelho que pode tornar o homem sábio para a vida eterna, livre no chão dessa terra. Amém? Ontem nós iniciamos a carta de Paulo aos Colossenses, é muita informação, né? Essa cidade já não era mais um Colossos, já não era mais um colosso nesse tempo de Paulo, já estava em declínio, né? Desde que teve o terremoto por volta do ano 60, Laodiceia se reergue sozinha, poderosa, rica, e Hierápolis também, mas Colossos foi diminuindo. Hoje você não tem nem vestígios mais dela lá na Turquia. Mas eu te convido nesse instante a continuarmos, porque essa igreja estava vivendo aquele momento embrionário do gnosticismo nascendo e que veio se perpetuar logo depois de Paulo. Fincar suas bases e que tem até os dias de hoje. Então eu te convido a destruir todas as heresias que eles tentaram injetar dentro do meio cristão, destruindo a base de tudo que é Jesus. Só que, como eu já te disse, Jesus é indestrutível. Feliz é aquele que tem Jesus, que está nessa rocha. No verso 16 de ontem, nós percebemos que Paulo dizendo, tudo, finalzinho do verso 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, nesse ponto aqui, o que Paulo está dizendo para mim e para você, é que esse Jesus, ele não é criado. Quando ele fala o primogênito da criação, a palavra dele não é que ele não é o primeiro a ser criado, não. Dele é gerado todas as coisas. Então ele está dizendo assim, esse Jesus é Deus que manifestou na terra, porque é o que ele disse nos versos anteriores. E debaixo dos pés de Jesus estão subordinados todos os principados e potestades. Então, quando Paulo diz principados, potestades, soberanias, tronos, ele está se referindo justamente a essas camadas, porque eles diziam que tinham várias camadas de anjos, Anjos com vários tipos de luzes, até chegar em Deus, a luz suprema. Então, esse Jesus não, ele é que criou tudo, tudo está nele, tudo existe nele, E diz o verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, ele é antes. Então, antes de qualquer coisa existir, ser trazido do nada para a existência, nesse Big Bang de Deus, eu vou colocar dessa forma, Jesus estava lá. Ele é desde sempre. O mundo foi gerado por ele pela cruz. Então, a cruz não é uma tentativa de Deus consertar o que ele errou. Não. A cruz foi pensada antes de todas as coisas. Então esse Jesus é antes de tudo. Nele tudo subsiste. Eu e você, todos os micro-organismos, todos os macro, existe e acontece nele. Isso é tremendo e é poderoso. Verso 18. Ele é o cabeça do corpo. Cabeça, autoridade. Esse corpo é a igreja, da igreja. Então ele é que é a autoridade da igreja. É por meio dele que tudo subsiste. Então aqui já vai tirando, porque o conhecimento gnóstico que estava iniciando ali, eles diziam que para chegar a Deus, eles precisavam de pessoas que adentravam por meio de senhas, de mistérios, as bases de Deus, a acessar Deus, os oráculos de Deus, e eles diziam que essas pessoas especiais, é que tinham esse conhecimento de colocar as pessoas lá, não. Aí Paulo vem dizer, não, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é que é a autoridade da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus. Perceberam como é que é lindo esse texto? Ele é o princípio, o primogênito dos mortos. Tudo inicia nele. E primogênito dos mortos, porque ele ressuscitou sozinho, ele levantou. Para ter a primazia. Então Jesus é o primeiro em tudo. Ele que tem que ser digno de ser adorado e exaltado.
porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude de Deus. Ou seja, então Paulo está desmontando uma outra farsa do gnosticismo. Porque o gnosticismo vinha dizendo que como a matéria era má, e eles separavam a matéria do imaterial, do Espírito de Deus, Deus é bom, Deus é luz, Deus é perfeito, mas a matéria é má. Então Deus não poderia ter criado a matéria, ou Deus não poderia se manifestar em carne. Então Jesus não tinha carne. Eles pensavam que Jesus era uma assombração, como eu disse ontem. Não, Paulo está dizendo não. Nele subsiste. Nele está toda a plenitude de Deus corporalmente. Ou seja, aqui a palavra que Paulo usa é a palavra somatikos. Ele é carne. Jesus, Deus se fez carne em Cristo e habitou entre nós. Um Deus que não se faz carne para viver as nossas dores, ele não tem condições de nos salvar. Por isso que Deus se fez homem. Então nele está toda a plenitude de Deus. E que, verso 20, e que por meio de Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então é lá na cruz do Calvário que tudo é reconciliado com Deus. E nesse momento, inclusive a distância entre judeus e gentios, que os judeus, que já era uma grande maioria nessa região da Frígia, por volta, conforme William Barclay, cerca de 50 mil judeus naquela região, os judeus diziam que eles eram os queridinhos de Deus, que eles eram especiais, que eles eram o único povo de Deus na terra, o resto era o resto. E Paulo está dizendo, não, a cruz quebrou essa inimizade entre judeus e os gentios. A cruz une todo mundo em torno de Deus. A cruz reconcilia não somente nós, mas a criação que está gemendo. Aquela queda catastrófica lá em Adão, que gera caos no mundo, ervas daninhas na terra, que faz com que os astros sejam atingidos pela ignorância humana, a queda humana. Tudo isso foi reconciliado com Deus por meio da cruz, amados. É lá na cruz que está o auge de tudo. A sua paz está ali. É ali que você é aproximado de Deus. É lá na cruz, erguida na história. Então, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Em qualquer lugar onde tiver vida, tudo foi reconciliado com Deus. Paulo está dizendo que é para a cruz que tudo se converge. Tudo se converge para Deus. Aponta para Jesus, o auge de tudo. Verso 21. E a vós outros, Colossenses, e a mim e a você, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Está vendo? Vivíamos fazendo tanta coisa, imagina o tanto de besteira que nós já fizemos, tanta ignorância, tanta infantilidade, tanta basicalidade e meninice nas coisas espirituais, mexendo com pulseirinhas, com olhinhos, com simpatias, para não sei o que, simpatia para casar, para desfazer, obras de macumba daqui, obras daqui, para machucar o outro, para ferir o outro. É muita ignorância espiritual. Vivíamos entregue às nossas próprias paixões, inimigos de Deus na carne. Nossa carne só queria afastar de Deus, só queríamos a impureza, nada da perfeição de Deus nós queríamos. Agora, porém, Paulo está dizendo no verso 22, agora, porém, eu e você fomos reconciliados no corpo da sua carne. Então, quando ele está usando a palavra corpo aqui, é o que eu falei para vocês. Jesus era carne, carne e sangue, somatikos. Deus somatizou-se, virou carne, entrou na nossa dimensão, visitou-nos nesse instante. Mediante a sua morte na cruz, ele nos reconciliou, para apresentar-vos perante Deus santos, separados, como você está agora e eu também, inculpáveis, ou seja, Jesus passou sangue sobre vocês, ele te livrou de toda a condenação do diabo, deste mundo, e irrepreensíveis, ou seja, sem merecer repreensão mais. Não tem repreensão de lei, porque tudo acabou. Eu estou livre para mais servir a Deus. Se é que permaneceis na fé. Aí põe a condicional. Porque eu estou escrevendo, Paulo está dizendo. Mas eu não sei aí quem crê e quem não crê, não. Porque tem gente que fica o tempo todo no meio cristão camuflado. É como camaleão, muda de cor.
Hora é, hora não é. Ele trabalha de acordo com a necessidade dele. Ele cria o Deus para ele do jeito que ele quer o Deus dele. É por isso que eu tenho dito que a igreja evangélica precisa ser novamente evangelizada, porque ela está perdendo a base do evangelho. Se é que é permaneceis na fé, porque o que está tendo por aí não é fé, é comércio, é crença, é cultura, é uma mistura, é um sincretismo religioso dentro do meio evangélico, misturando filosofia com psicologia, com espiritismo, com tudo, com orientalismo, com tudo está sendo misturado aí. Permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Alicerçados, ou seja, eu estou na rocha, Jesus alicerçado, e firme nesse fundamento que é Jesus. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, quando Epáfras pregou para vocês nesse meizinho aí de Hierápolis, Laodiceia e vocês, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, naqueles dias, Paulo está dizendo assim, o evangelho chegou a todos os cantos ali, a todos os mundos conhecidos ali, eles levaram o evangelho nesses 200 anos, eles fizeram mais lá no lombo de cavalos do que nós em toda a história, com toda a tecnologia, amados. Por quê? Porque o coração estava entranhado em Jesus, cheio do evangelho. Hoje o povo fala que eu sou evangélico, mas você olha nos bastidores, o cara não tem vida de evangelho. Então não basta falar, tem que ser como esses caras aqui, ó. E nós temos que aproximar de Deus cada vez mais. E Paulo se tornou ministro. Agora, Paulo está dizendo, verso 24, eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, nas batalhas, nas lutas que eu travo por vocês todos os dias, e termino de preencher o que resta das aflições de Cristo na minha carne, no meu corpo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo que aqueles sofrimentos que ele estava passando, as dificuldades, e nós já lemos todas lá na carta aos Coríntios, Paulo está falando assim, eu estou completando o que resta, amados, para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, quando a gente sai para fazer obra missionária, é assim mesmo. Eu saio da minha zona de conforto e vou para um lugar, estranho, desconhecido, incorrendo em todos os riscos e perigos que tem, mas sabendo que ali eu estou levando vida ao coração daqueles que estão em trevas. É assim que é a pregação do evangelho, que é a igreja de Deus, que Paulo está dizendo. Ele estava se sentindo assim, mesmo com dores, alegre por estar passando por tudo aquilo em função da igreja. Igreja, falando, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, vontade de Deus, e que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então Paulo veio dar pleno cumprimento a tudo que está escrito desde sempre, desde a eternidade, porque o Cordeiro foi imolado antes que existisse qualquer coisa criada. Deus criou o mundo em amor. Por amor Deus foi gerando tudo. E por amor nós estamos aqui agora. E por amor nós ainda faremos muita coisa nessa terra em nome de Jesus. E qual era esse mistério? Ó? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora todavia se manifestou aos seus santos, a igreja que somos nós. Aos quais, irmãos santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, amados, Cristo em nós, nos habitando pelo Espírito, a esperança da glória, o qual nós, eu, Paulo e todos os apóstolos, anunciamos vocês Cristo, pregamos Cristo a vocês, advertindo vocês, exortando vocês, a todo homem, preto, branco, de qualquer cor, raça, língua, e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria que Deus nos deu, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, ou seja, cheio do Espírito, pleno de Cristo. Para isto, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo uma coisa importante. Não é à toa que Paulo usa essa palavra mistério, porque essa palavra mistério era aquilo que os gnósticos diziam ter. Eles diziam ter a chave desse conhecimento. E que eles chegaram a essa luz que é Deus. E eles podiam, através de senhas, de ritos, como acontece hoje em muitos lugares,
restrito a alguns, eles tinham essa chave do conhecimento desse mistério de Deus, de aproximar as pessoas de Deus. E Paulo está dizendo mentira desses caras. O mistério é Cristo. Os últimos oráculos de Deus foram revelados em Cristo, a cruz do Calvário. E este mistério que esteve oculto outrora, Deus se revelou a todos. E esse mistério é Deus em nós, Deus se revelado aos gentios. E para ser um apóstolo tinha que entender esse mistério. E esse ministério que Deus nos deu a Paulo, estava operando eficientemente e poderosamente na salvação de muitos naqueles dias. Então Paulo destrói aqui mais uma heresia, mostrando que esse mistério para conhecer Deus não era o gnosticismo, esse conhecimento que eles tinham, essa chave de acesso através de senhas, de ritos, como acontece em grupos secretos que até hoje tem presente na terra, inclusive dentro da justiça brasileira e outros lugares aí. Não. Para se chegar a Deus é simples, o mistério é Jesus. Jesus se revelou ao mundo, a nós. E esse Jesus, eu não preciso ter a chave para acessar do lado de fora, não. Paulo diz aí que ele habita em nós, ele está em nós. O mistério é Cristo em nós, pelo Espírito. Então, amados, descansa o teu coração agora e agradeça a Deus, porque Deus não está ali, não precisa chamar, você não precisa tatear no escuro, não. Deus está aí. Deixa Deus assentar no trono do teu coração e deixa o Espírito jorrar a vida dentro de você, essa água viva que vai para a vida eterna, encher sua casa e curar você e sua família. Vamos orar com todo o nosso ser e vamos, como Paulo, no tempo que ainda temos na carne, semear o evangelho aqui e ali, para que a mesa do Senhor, a ceia, o tomar e comer, o tomar e beber, não seja para as mesmas pessoas a vida toda, semanalmente, quinzenalmente. Essa mesa chegue a todos os cantos da terra, uma grande obra de salvação. Vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus. Se Deus está te falando no coração, se o fogo está sendo acendido no seu ser, deixe o Espírito incendiar seu ser, acender a chama do amor aí dentro. E sirva a Deus de todo o coração, mesmo nesses dias difíceis. Deus, obrigado por nossas casas, nossos filhos. Obrigado pelo chamado, Pai, que o Senhor fez para nós no tempo e no espaço. Obrigado por esse mistério, ó Deus, que nos habita, Cristo em nós pelo Espírito. Obrigado porque em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado porque onde passamos, onde levamos o Evangelho, acontecem sinais, prodígios, curas, maravilhas, salvações, libertações. E que nesse instante, Pai, essa palavra de vida esteja ecoando, Pai, no mais profundo do ser de cada um, iluminando os porões escuros da alma do Teu povo, do ser do Teu povo, e levantando, Pai, do sono de morte, para Te servirmos na expectativa de que a luz está vindo, a aurora está brilhando, Jesus está voltando. Então enche cada casa, cerca cada casa com os Teus anjos, com a Tua glória, ó Deus, e livra-nos de todos os dardos do maligno, todos os grilhões de Satanás. Guarda os nossos filhos, que os nossos filhos, Pai, sejam filhos da luz, filhos do dia, filhos do amor, filhos que Te servem, que não se percam, Pai, com as fascinações e com as riquezas deste mundo, mas que eles trabalhem sempre, Pai, produzindo vida em Cristo Jesus. É assim que nesse instante, como servo, chamado, Pai, para ministrar, é que eu repreendo toda ação demoníaca na vida desse irmão e dessa irmã dentro dessa casa e ordeno a Ti, Satanás, pega suas doenças, pega suas macumbas, pega seus medos, pega suas religiões, pega seu misticismo, pega seus ódios, mágoas e sai dessa vida e dessa casa agora em nome de Jesus. Pega seus ventos de enfermidade e saia com essa enfermidade de morte daí agora. Saia em nome de Jesus. É assim que, Pai, que eu profetizo a cura, o milagre na vida do Teu povo. E Te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.